Olá você, seja bem-vindo ao programa Podcast Referência. Estamos abrindo aqui a temporada 2026. Meu nome é Fábio Machado e convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece neste Podcast Referência. O episódio de hoje conta com o apoio da Dallabona Máquinas. A missão da Dallabona Máquinas vai além da fabricação. A empresa desenvolve soluções para serrarias, embalagens de madeira, pallets, caixas, móveis, estofados e cama box. A Dallabona sempre está inovando, acompanhando de perto o mercado e seus clientes. A história da Dallabona é feita de gerações e valores que nunca mudam, com união, dedicação e confiança. Se tem madeira, tem Dallabona. E o outro apoiador do episódio de hoje é a Mion e Mosoli. Há quase 60 anos criando soluções sob medida para aspiração de pó, purificação do ar e gestão de processos industriais, a Mion e Mosoli oferece qualidade de vida e produtividade para as indústrias moveleira e madeireira. Cada sistema, seja filtros de manga, ciclones, extratores ou silos de armazenamento, é projetado especialmente para as necessidades de cada cliente. Com sua tecnologia italiana em mais de 40 países, já tem mais de 4.000 projetos concluídos. A Mion e Mosoli é ar limpo e vida saudável para a indústria moveleira e madeireira que olha para o futuro. E o convidado de hoje é Luiz Daniel Voisky Guilherme, conhecido como Daniel Voisky. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da J Editora, Daniel. Obrigado, Fábio. Então, prazer estar aqui. Daniel, que é natural aqui mesmo em Curitiba, engenheiro eletricista pela UFTPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na nossa época se chamava Cefet, né? Com pós-graduação em Administração Industrial pela Universidade Federal do Paraná e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Também tem um trabalho de pós-graduação na Federal do Paraná, focado na otimização de processos em serrarias, disponível nos arquivos da universidade. E é, atualmente, o CEO da empresa Sólida Brasil Madeiras, aqui de Rio Negrinho, Santa Catarina. Daniel, vamos lá, Vamos lá. Começar esse bate-papo contigo. Teu currículo é grande, né? Você tem bem essa parte na parte elétrica, lá na antiga Cefet, que você começou, na parte industrial. Como que começou o teu olhar com a indústria madeireira? Foi já dentro da faculdade? Não, foi uma feliz coincidência. Eu comecei a minha carreira na área de elétrica mesmo, né? Trabalhei em algumas empresas na área de elétrica. Eu fui para a parte de... trabalhei aqui na cidade industrial de Curitiba como engenheiro de automação numa autopeças, né? E quando eu trabalhava lá, eu recebi um convite de um headhunter. Houve uma época, não sei se ainda existe headhunter, para ser bem sincero, mas era uma época que eles ficavam caçando talentos, né? E me chamaram para uma entrevista para montar uma fábrica em Rio Negrinho, Santa Catarina, e eu cuidaria da parte de automação dessa fábrica. E eu acabei indo, né? Achei um desafio interessante, montar uma fábrica do zero, né? Você chegar realmente num greenfield, onde não tinha nada, começar do zero, toda a parte de especificação de máquina, viagem, fornecedor. Então foi assim, 1 ano e meio, bastante para um jovem, né? Nós estamos falando de 26 anos atrás. Certo, não comecei a carreira com 10 anos, que você me pergunta, né? Só a carinha é boa, mas a idade não é tanto. Então, eu achei muito interessante isso daí. Daí, obviamente, teve todo um tema de mudança de cidade. Eu era de uma cidade grande, né? Curitiba. E se adaptar a uma cidade menor. Hoje já é um pouco mais... Vamos lá, a palavra não seria essa. Um pouco já mais... chegou mais próxima de São Bento do Sul, exatamente. já quase emendou ali. Mas era outra realidade. Aqui Sim. você tinha muita facilidade lá, você quisesse comer às 9 horas da noite e você não conseguia um cachorro quente naquela época. Então, mas tem muitas cidades em Santa Catarina, interior do Paraná, que é assim. Que ainda é assim. assim. Lá evoluiu, né, nesse aspecto, né? Hoje você tem bastante opções, tem muito mais indústria, tem muito mais pessoas de fora e tal. Mas naquela época não. Então teve todo um processo aí, mas foi um processo bem interessante. E daí acabei ficando.
Tá, quando você foi caçado, vamos dizer assim, pelo seu talento, para qual empresa foi lá? Era sólida? Ainda não era, né? Não, não era sólida. Sólida, na verdade, é uma história, né? Ela Sim. é a terceira geração da mesma empresa. Tá, o que que era antes? Era então? Terra Nova Brasil. Era uma empresa chilena, no caso, de Tá. capital suíço, tá? Que ela instalou, na época, ela instalou uma serraria, 3 serrarias maiores, ela já estava instalada no Chile, obviamente, e ela instalou uma serraria aqui no Brasil, uma serraria maior no Chile e uma serraria na Venezuela, na época. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi uma grande expansão da empresa. Então era essa a empresa. Uns 4 anos depois, se não me engano, agora não vou ter exatamente os números, ela comprou a Maciça, né, que também é outra empresa chilena. Sim. Isso aí tudo dentro do mesmo grupo econômico. E por uma questão mercadológica, se optou por manter o nome Maciça, então tudo virou Maciça. Na mesma região ali na unidade que hoje é Mesmo site, mesma coisa, mesmo teto, mesmo tudo. Tá aí. Tá, agora uma curiosidade antes de perguntar mais de você. Arauco comprou a Maciça. Correto? Recentemente sim. E por que não é Arauco lá? E por que, Não, onde não, que a não. Maciça Foi saiu? antes, foi antes. A isso daí. Maciça saiu Sim, antes, a então. Maciça vendeu aquela unidade ali entendeu. em 98. Tá, Desculpa, 98, perdão. 2008, certo. né? E a gente começou vendeu para um grupo de investimento e a gente começou as operações em 2009. E você continuou no E eu processo. continuei, eu fui convidado a ficar. Então me diga, então você foi para convidado, caçado como para uma indústria de serraria, muito por esse trabalho que você fez também de pós-graduação? Não, isso eu fiz ou quando não? eu estava lá já. Você já estava na indústria. Sim, Entendi. eu já estava na indústria. Então, na verdade... Não foi durante o teu processo de graduação? Não. Na verdade, eu trabalhei, digamos assim, mais na área de automação mesmo, até um determinado momento. E depois de algum tempo lá, o diretor industrial da época me convidou para assumir a serraria, né? E a gente fez vários trabalhos lá de melhoria, né? Na parte mais de manutenção, automação. E ele perguntou se eu teria interesse em assumir a parte produtiva, né? E eu já tinha alguma experiência anterior, né? Quando trabalhei antes em outras empresas, né? Até na Brahma, na época não era nem Ambev, era Brahma, eu trabalhei em linha de produção, tal, tinha essa experiência de lidar com o chão de fábrica, e eu falei, um desafio interessante, e resolvi tentar, né? E daí foi uma sequência, eu assumi a serraria, depois assumi serraria e secagem, depois assumi mais uma outra área, acabei assumindo a manutenção, acabei assumindo toda a remanufatura, no fim das contas virei gerente de fábrica. Isso ainda é Terra Nova? Isso ainda era Terra Nova. Tá. E como que começou essa tua visão, assim, porque você não é filho de madeireiro, não viveu, né, não vivenciou desde pequeno uma indústria madeireira. Não. E foi muito rápido essa tua visão de você olhar a serraria e falar, nossa, tem muita coisa para melhorar nesse processo. Vem da tua experiência lá também da indústria cervejeira? Sim. Eu tinha uma experiência já na época de... Não lembro, sinceramente nem me lembro agora como é que vai chamar isso daí. Hoje é o Lean Manufacturing, essas coisas, né? Então eu já tinha experiência nisso daí, muito da parte de autopeças, da cervejeira, e você via que a indústria madeireira era um pouco bagunçada. Seria? Né? Vamos buscar a palavra menos ofensiva, né? Mas sem uma linha de produção. Muito desperdício. Era uma época bem diferente do que é hoje, né? Que a matéria-prima era barata. Entendi. Né? Não é que não valia nada, mas era barata. Então, perdeu. Quebrou, não faz mal. Quebrou, joga fora, vira lenha, né? E hoje isso não existe. Hoje você tem que aproveitar até o grito da madeira, né? Então, mas naquela época você via já esse desperdício muito forte. E foi justamente essa ideia de melhorar isso, de otimizar esses processos que a gente foi. E, obviamente, conciliando isso daí com o que a gente observou fora, né? Que durante a instalação da planta a gente visitou vários países, né? Várias outras serrarias, outras realidades. E o Brasil ainda tem, né? Quando a gente fala de serraria, ainda tem aquela visão do cara trabalhando de chinelo, passando a tábua na serra sem proteção nenhuma, né? Né? A gente tem que quebrar um pouco esse estigma, né? Isso acabou, né? Assim, em termos de serrarias de alta produção. Isso sim, com certeza. Claro que existe ainda existem os fundos de quintal, as pequenas, né?
Aquelas com 1, 2 funcionários, exatamente, né? Mas Mas digamos é muito assim, atendimento local, né? é. São aquelas serrarias E para cidade. não dá para levar em conta isso É, daí, né? essa O produto produção. que eu produzo em 5 minutos, produz no mês. É. Né? Então a gente está falando de serrarias de grande produção, né, com bem estabelecidas. Você tem que seguir muito mais norma, é um processo muito mais qualificado. Né? Então não existe mais essa realidade. Até um pouco é bom quebrar, né? O público em geral, quando fala de madeira, pensa que você está destruindo a natureza, Sim, não, aquela coisa toda. isso já... E não tem nada a ver. Acho que acabou até com essas serrarias pequenininhas lá atrás e Sim. esse assunto também já foi embora. E para você otimizar essa serraria, você disse que visitou algumas empresas fora. Qual foi a escola mundial de serraria que você, na tua visão, do Daniel, você falou assim, uau, essa é a escola que eu quero seguir? Na época foi a alemã. Alemã mesmo. Alemã. Tá? Na época foi alemã, porque na época a gente tinha muita tora grossa, né? E a Alemanha tinha um perfil de melhor otimização para esse tipo de tora. Né? Hoje, a realidade é um pouco diferente. Né? A gente já não tem mais essa tora grossa, as rotações são muito menores. Né? Então, eu iria mais para a escola escandinávia, né? Que já é produção, velocidade, né? Otimização um pouco diferenciada. Porque você não tem necessidade de buscar rendimento com serra-fita, você pode fazer tudo em serra, digamos assim. Porque a tora menor vai te dar um produto de menor qualidade, é uma característica diferente. Então você não tem por que buscar isso daí. Mas são as duas escolas. Interessante que você está falando isso, porque a indústria serraria, eu acredito que seja, acho que a indústria mais antiga, né, da madeira, vamos dizer assim. Eu acho que o madeireiro começou na serraria, né? Sim. E é uma indústria que se movimentou e, pelo jeito, se continua movimentando muito, né? Mudando muito, né? Sim. Evoluindo muito, né? Eu acho que ela deu um boom, realmente, assim, não sei, vou dar um chute, assim, uns 15 anos para cá, uns 15, 10 anos para cá, ela deu um boom muito grande em termos de tecnologia, né? Otimização, scanners. Acho que a tecnologia, os nossos celularzinhos ali hoje, eu me lembro que a gente tinha um scanner nos tempos de Terra Nova, que a sala de computadores para rodar aquele scanner, cada scanner ia ter uns 40 computadores rodando, né? Para conseguir fazer. Uma coisa que hoje o teu celular faz... Tá na palma da mão. Tá na palma da mão, tá? Então, evoluiu muito, em termos de velocidade também, né? De processamento. Então, eu acho que a grande diferença que você tem hoje é isso, essa tecnologia, esse boom de tecnologia que teve. Então, você vê hoje, você vai para uma feira, você vai para uma Ligna, por exemplo, o negócio realmente é a automação mesmo, que vai muito com a minha área. Então, eu tenho esse amorzinho ainda por esse negócio da automação, de otimizar, do scan, de ler, né, de fazer uma coisa mais... de buscar o melhor rendimento possível da madeira que você tem, né, e distribuir aquela madeira da melhor maneira possível dentro da tua fábrica. Então o scanner, na sua opinião, foi o que deu... Quando o scanner penetrou no Brasil, foi onde transformou a indústria de madeira serrada. Sim, porque você tirou muita mão de obra... como é que eu vou dizer assim? De qualificar a madeira, né? Exatamente. Aquela mão de obra, essa aqui é boa, essa aqui essa aqui... Você tira da decisão de um operador lá, de uma desculpadeira... Na classificação da como madeira, é que vai classificar, você jogou para um scanner que processa... Não, e ela faz 1 milhão de vezes mais. E o aproveitamento manda certinho para onde vai serrar, onde faz aproveitamento certo e já define para onde vai. E assim, isso foi uma curva assim, tipo, quebrada, porque não ia, de repente foi um boom. Sabe? Então eu acho que vai muito da tecnologia que foi entrou com celulares, não sei o que lá, que evoluiu muito rápido essa tecnologia. De scanner, reconhecimento facial, esses negócios, isso aí tudo está sendo aplicado hoje nisso daí. Raio-X. E qual é esse desafio teu, Daniel? Para você vindo, você trouxe uma experiência de uma indústria onde garrafa 1, 2, 3, 4, tudo igual. Né? Os produtos são tudo igual. Como que é entrar numa indústria quando a tora chega, a tora é que nem ser humano, né? Uma é diferente da outra. Você está lidando com um ser vivo, na verdade, né? E por mais que você busque clone perfeito na floresta, não existe. Abater um vento diferente, aquela choveu um pouquinho aqui, choveu um pouquinho ali, aqui tem mais pedra, aqui tem tinha um formigueiro mais, ali menos, cada tora, cada árvore, o operador da colheita diferente. vai operar de uma forma, ali operou de outra. Então é bem mais complexo. É bem mais complexo, porque você não tem essa linearidade, né,
na tua matéria-prima. Sim. Né? Não é aquele negócio do alumínio, joga no forno, derrete tudo e faz, né? Cria produção. Ali você pode ter um perfil diferente, uma floresta específica que você começa a colher e joga para dentro da indústria, que de repente você precisa recuperar um produto que você não consegue otimizar dentro daquela floresta. Então você tem que ver tudo do zero, né? Então é bem mais complexo. Eu sempre brinco que o profissional que trabalha numa serraria, tá? Ele trabalha em qualquer indústria. Trabalha em qualquer indústria. De produção, né? De produção, de linha de produção. Né? Porque é tanta variável e varia tanto todo dia. Comparar com uma montadora de automóveis. É um super Lego, né? Você vai conectando as pecinhas. Todo dia igual. Todo dia igual, né? E não, ali não. Cada dia que você acorda. E você tem outros fatores, né? Também choveu, né? Já te complica a vida, né? Como é que você vai tirar do mato, como é que vai ser a colheita, né? Então você tem uma série de coisinhas ali que, do dia a dia que te complicam muito. Essa complexidade do setor florestal madeireiro, eu sou apaixonado por isso mesmo que você está falando. Não tem acomodação, né? Todo dia é um dia diferente. Todo dia é um dia diferente. Isso, acho que esse é o encanto, vamos dizer assim, a magia da nossa indústria, né, madeireira. Eu concordo. E me diga uma coisa, por que você, na entrevista que a gente faz prévia com você falou que você entrou na indústria de madeira de uma forma não planejada. Por que esse sentimento teu? Porque aconteceu, né? Se você fosse perguntar para mim na faculdade, o Daniel estudando, nem tinha ideia. Não tinha ideia do que era, não tinha ideia da complexidade. Você fazia parte daquela turma da universidade? Cortar madeira não pode? Nunca fui. Não era tanto assim. Eu nunca fui assim, porque até. Tinha conhecimento um pouco. Até tinha um pouco de conhecimento, não na madeira especificamente, mas a família do meu pai, né, imigrantes italianos, tal, colheitas, né, fazenda, aquelas coisas, né? Então tinha uma visão diferenciada, né? Não tinha aquela ignorância padrão de estamos destruindo a natureza, né? Mas assim, de pensar, nossa, meu sonho é trabalhar numa serraria, nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Sabe? Eu diria que foi um acidente. Sabe? Aconteceu, e quando eu vi, fiz as amizades, tive os contatos, tive as oportunidades, de repente eu tô lá. E hoje você não consegue enxergar fora dessa indústria? Não, pior que... Não é que eu não consigo. Não, claro, você é um profissional. Eu sou um profissional. Pode alguém vir, uma outra indústria, né? Se me chamarem para fazer revista, eu vou fazer. Uma produção de indústria gráfica. É outra realidade, claro. Mas, assim, hoje eu tô com... Querendo ou não, a indústria da madeira é uma indústria pequena. É um ovo. Todo mundo se conhece, sabe? Então, eu acho muito difícil me desvincular disso daí. Hoje eu vou ser sempre o voice da madeira, sabe? Então é meio complicado você fugir disso daí. Que legal, isso que você está falando, eu acho que é o outro fator que a gente se apaixona pela essa indústria da madeira. Porque, como ela é pequena, as feiras viram um encontro de amizades, de bom bate-papo, né? A gente sempre está indo encontrando pessoas, né? Que nem a gente teve ano passado lá em Hannover. Encontrei você lá na Ligna, já bateu um papo. O convite surgiu lá, né? Para você estar aqui hoje. Então, essa indústria, né? É legal por causa disso, né? Porque senão, imagina, quantas indústrias que você olha, quem que é fulano, quem que é ciclano, né? Eu acho que é muito mais familiar. O negócio... Ele é familiar. Não é o meu caso. Também. Não é o meu caso, é familiar também. Mas a indústria da madeira, em geral, é familiar. É aqui fora do Brasil também, né? Então, você vai, qual é a maior serraria dos Estados Unidos? Serra Pacífica. É de dono, é família, né? Você vai para a Europa, tal, você vai nas serrarias, é família. Sabe? Os negócios são familiares, sabe? Então, eu fico um pouco fora disso daí, mas você acaba entrando dentro, né, disso daí. E é um relacionamento diferente, porque não é um relacionamento puramente executivo. Né? Você conhece as pessoas, acaba convivendo com as pessoas, né? Eu estou há muito tempo nesse negócio, então eu vi gente crescer nesse negócio. Sabe? O filho do executivo lá, que hoje está tocando lá determinada indústria, eu conheci quando eu estava na faculdade, né? Então você tem essa relação assim de história que você acaba criando dentro da madeira, que eu acho muito legal. Eu imagino que deve ter outras indústrias que têm essa característica, mas assim, como na madeira eu nunca vi. E assim, não dá para pisar no calo de ninguém, né? Porque você dobra a esquina, o cara vai estar lá. Não, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Não, tanto que eu falo, mal profissional na indústria da madeira não se cria. Não se cria. Não
Não se cria porque Não se cria. ele Uma erra hora uma ou vez. outra... Não, porque é muito. Ele não consegue Não, errar. ele não consegue ser ruim em 3 lugares diferentes, né? Porque daí já cria a fama, né? E assim, é incontáveis vezes que você recebe uma ligação, fulano de tal trabalhou contigo, tu conhece fulano de tal, né? Aquela famosa referência, né? E na Madeira é muito claro isso daí de acontecer. Porque você tá falando com o dono da empresa, às vezes, né? Então a gente encontra os profissionais que estão há muito tempo no mercado, a gente sabe que são profissionais de qualidade. Sim. Porque assim, é por isso mesmo, você tá há tanto tempo porque tem trabalho qualificado dentro do setor, né? Eu espero que seja o meu caso. Não, eu espero que é nosso caso também, que eu falo. Nós estamos há 26 anos. Então, Daí perguntam, o mesmo mas o tempo. trabalho de você, eu falo assim, gente, se não desse resultado, não fosse um trabalho sério e com resultados, 26 anos, uma indústria que nem a nossa, já tinha expelido faz tempo nós do mercado. Com certeza. Não estaríamos aqui. E conta para nós aqui, Daniel, todo esse caminho, né? A gente tá falando da Terra Nova, você era provavelmente funcionário ainda, né? Sim. Gerência, alguma coisa nesse sentido. Como que foi o teu caminho, a trilha que você fez para chegar ao cargo mais alto aí da Sólida Madeiras, CEO da Sólida? Tentando resumir um pouquinho a história, quando a Maciça decidiu vender aquela unidade, eu estava como gerente de fábrica, né? Então, eu não tinha controle, por exemplo, da parte administrativa financeira, não tinha controle da parte comercial, né? Então tinha esses relacionamentos meio matriciais dentro da estrutura. E, basicamente, eu era o capataz da fábrica, vamos colocar assim, né? Tinha que responder mais pelo número de produção mesmo, mas não tinha controle sobre o resto. Ou seja, se vendia mal, se vendia bem, né? Eu não tinha como controlar isso daí. Parte florestal, né? Também não tinha controle nenhum, né? E aconteceu da venda, né? Eu trabalhei nesse processo, que não é um processo simples, né? E quando fechou a venda, o comprador, na época, tinha que tomar uma decisão. Continua a operação ou não. A gente teve contato durante o processo de venda, conhecia quem que era. Mas, obviamente, não foi fácil, porque quando encerrou a operação, efetivamente, eu assinei 800 demissões na época. A minha foi a última, né? Alguém assinou a minha, né? Sim. E eu falei não, eu preciso dar um tempo, né? Porque não foi um ano fácil. Naquela época, eu fui para Buenos Aires, passar uma semana, uma coisa assim. E eu estava no hotel lá, recebi uma ligação, olhei um número diferente, atendi. Era uma das pessoas desse fundo, falou assim, a gente tem que tomar uma decisão aqui se a gente vai voltar à operação dessa fábrica ou não, porque a fábrica foi vendida junto com a floresta. E o fundo é um fundo basicamente florestal, uma TIMO. E eles me perguntaram, você acha que dá resultado? Tem como tocar? Tem como fazer acontecer? Não, tenho certeza que tem como fazer acontecer. Quer tocar para nós? Você pensa um pouquinho, né? Porque não era uma coisa pequena. Não, eu até toco. Só que eu quero autonomia completa de todo o processo. Eu não quero ter uma parte comercial fora, não quero ter um administrativo fora. Eu quero ter tudo embaixo do meu guarda-chuva para eu conseguir controlar isso daí. E porque eu sabia que durante o processo Terra Nova Maciça, essas interfaces eram complexas, né? E daí eu tava, ok, eu aceito essa tua exigência, digamos assim. Você toca todo o negócio aí, vai ser o CEO da empresa e a gente vai voltar à operação. Então, literalmente, a gente começou do zero, né? Demorou ali, isso foi no final do ano, demorou uns 3, 4 meses, se não me engano, a primeira tábua que passou pela serraria novamente foi lá por abril. Esse período eu continuei trabalhando na maciça até fazer essa transição, porque tinha que limpar todo o inventário, né, tinha que fazer todo o rescaldo, digamos, né, do que era maciça ali, limpar aquilo ali para você começar a operação do zero, né? E foi feito assim, né? Então a gente voltou numa sexta-feira, digamos assim, eu fui demitido da maciça e na segunda-feira eu já estava trabalhando como diretor da Sólida. Aí começou daí. Que nem Sólida era na época, não tinha nem nome a empresa.
Não tinha nome. Não tinha nome. Você falou não era sólida, eu tava tentando lembrar qual era, então não tinha nome. Não tinha. O nome era o nome lá para assinar contrato, lá Florestal 26 de novembro, acho que foi o dia que foi assinado o contrato. Os caras falaram, coloca qualquer nome aí. Imagine você comprando madeira hoje fora do Brasil, Florestal 26 de novembro, nunca ia vender nada, né? E daí a sólida foi, até é curioso, vou dar o crédito a quem merece, se não me engano, talvez, se bobear, foi numa revista de vocês, sim, que tinha lá o Madeira Sólida, uma reportagem, e um chileno que trabalha comigo chamado Christian. Na época eu fui buscando os quem era da maciça e vem comigo. E o Christian veio e um belo dia a gente tava lá trabalhando, já era de noite, era umas 8 horas da noite lá. Eu trabalhava, tipo, quando foi essa mudança, era 16 horas por dia, né? E ele chegou para mim com a revista na mão, assim, Daniel, sólida. Sólida o quê? Madeira sólida. O que você está falando? Sólida, o nome da empresa, vamos chamar de sólida. Sólida, não, pô, sólida, né? Tem até o maciça, que não tem nada a ver, né? Maciça, sólida e tal. Mas falei sólida, pô, sólida é legal. Daí a gente apresentou isso para os investidores gostaram, Sólida Brasil. Pô, Sólida Brasil, né? Um nome sólido, né? Sólida, né? Um nome bonito. Né? A gente não pensou que ia ser complicado fora do Brasil depois. Tá? Mas, enfim, na época... Tem acento, tem... A gente tirou acento. Sem acento. A gente tirou acento para não ter dúvida. Só que é solida. Fora. Solida, é verdade. Porque o cara acentuação é diferente. Mas enfim. Eles não têm, né? Mas tá lá o nome ficou sólida. Solida. E daí pra Não, mas é engraçado esse nome. Nosso também aqui, só contar rapidinho aí pra... nós também estávamos procurando o nome, qual que era, né? A gente colocou Top Madeira, mas não gostou, não, a revista Top Madeira, Top tinha tudo que é canto. E nós pensando. Daí, puxa, que nome que a gente tem que colocar? Que nome a gente tem que colocar? Daí alguém falou, não, tem que ser um nome que seja referência no mercado. Daí sabe que cai É bem isso, é bem nas conversas. Vai assim, meio sem querer, surgiu. Exatamente. E antes, eu sei que também a sólida, além da madeira serrada, faz moldura, mas só para situar aqui, daí você começou a assumir ali, né, e já está há quantos anos? 2009, 2008, 2009. Já está quase 16 anos aí. 16, 17. Nesse período todo, qual que é a evolução que você viu naquela indústria lá no início, hoje, assim, como está? Não, a evolução é muito sensível, porque foi um trabalho longo, né? Principalmente porque, como eu falei, a gente está dentro de um fundo florestal, que entende de floresta, mas não entendia, né? Nada de indústria. Então, qualquer coisa que você queria fazer, que de repente eu estava na posição, né, do cara que eu reclamava que não fazia o que tinha que ser feito. Né? Por que os caras não fazem isso? Por que os caras não fazem aquilo? E de repente eu era o cara que tinha que tomar a decisão e fazer. Né? Então a gente começou de uma maneira bastante... A gente começou, só para pontuar, né? 2008, 2009, foi a crise do subprime. Ah, sim. Foi o pior momento... americana, né? Foi o pior momento da indústria, né? Eu lembro. Na época, historicamente, foi o pior momento. Foi. Né? Então a gente começou já no pior momento. E daí você ainda tinha que justificar investimento, melhoria, né? Porque a planta foi comprada numa configuração, mas era uma configuração já antiga, né? Já tinha 10 anos, antiga não, mas já tinha 10 anos, né? Operação muito manual, então, sem entrar no detalhe, você imagina hoje, se eu tivesse uma linha de destopo manual, eu ia ter que ter 150 pessoas trabalhando no destopo, processo de risco complexo, etc. E tal. Hoje eu tenho scanner, né? Mas eu não tinha naquela época. Então, tudo isso teve que ser justificado economicamente, dizer, não, precisamos comprar isso, precisamos fazer aquilo, precisamos mudar aqui, precisamos mudar lá. Né? Então, esse foi um processo bastante complexo. Tanto que se você visitar minha sala na empresa, lá tem 3 garrafas de vinho numa prateleira lá, e foi o dia que a gente conseguiu aprovar o primeiro scanner, que na época foi um investimento, eu não vou me lembrar de valor, sei lá, $1 milhão. Né? Não era nada absurdo, mas assim, para você, o trabalho que deu para você justificar isso na época, não o trabalho propriamente dito, mas a emoção de você ver que alguém está apostando que aquilo ali vai ter sequência, que vai funcionar. A gente abriu as garrafas que tinha lá, baixamos as garrafas, tomamos na planta mesmo. Né, e eu guardei essas garrafas, para dizer, essas garrafas que tem um simbolismo. Sim. Né?
Então vazias as garrafas. Achei que ia lá tomar um vinho com você. Não, mas esse é o problema, sempre vai ter uma cheia. Uma coisa que não está no meu currículo aí, que eu também tenho formação em vinho. Mas, então, sabe, então essa evolução, ela foi indo gradativamente. Então, eu pequei muito em não ter batido foto, sabe? Aquela coisa que a gente depois fala, eu devia ter feito isso, né? Como era, né? E para ver o que é hoje. Exatamente. Porque hoje você chega lá e é outra indústria. Tá? É uma indústria moderna, uma indústria automatizada, né? E na época eu sempre brinco que era um calabouço, era um porão. Pouca iluminação, empilhadeira para tudo que é canto, madeira para tudo que é canto. Hoje você não tem isso. Hoje é tudo organizado, bonitinho. Né? Então, eu acho que isso é o mais significativo, assim, de mudança da tecnologia e também dentro de uma outra ideia, né, que a gente sempre teve, que foi, aí é um tema pessoal meu, né, de tentar, né, porque é complexo, né, porque cada um é cada um, né, que nem a madeira, né, que a gente estava falando, né, mas da valorização do ser humano, né, do profissional, né, então eu sempre tive a filosofia e a ideia de manter a hierarquia pequena, ou seja, qualquer um lá na Sólida tem acesso a mim, tá, no chão de fábrica. Pode entrar na minha sala, bater, entrar e conversar. Eu vou para a fábrica conversar com eles, tal, com o pessoal. Porque a hierarquia, para mim, do primeiro operador, a primeira linha de frente lá, para mim, é 3. A gente tem o operador, supervisor, gerente e eu. É isso, e acabou. Tá? E quebrar um pouco aquele negócio que é uma coisa que também sempre me incomodou, do diretor é aquela pessoa intocável, aquela pessoa que você, né, o doutor não sei o quê, doutor não sei o que lá, o senhor não sei o que lá. Né? Eu nunca gostei disso daí, nunca foi o meu perfil, né? Então eu sempre busquei essa ideia de me conectar mais no chão de fábrica no nível deles, e não eles terem que entender o meu. Sim, sabe? Mesmo porque eles que estão lá, né? Eles que sabem. Eles que fazem. Eles vão te contar os segredos dos problemas, né? A gente sabe, a gente tem bastante história para saber o que acontece lá, né, para tentar quebrar essas barreiras. Exatamente. Né? Então, é onde começa, né, o funcionamento. Sim, bem isso. Sim. A gente vai dividir esse programa em 2 blocos, né? Primeiro a gente está conversando com você, né? Saber a tua história, como a gente está contando, saber a tua chegada na Sólida. E depois, no segundo bloco, a gente vai falar do mercado de madeira serrada, tudo isso. Para a gente finalizar esse primeiro bloco ainda, eu queria saber como que foi esse teu caminho também, porque além de ser o CEO da Sólida, você ocupa o cargo de coordenador do Comitê de Madeira Serrada da BINSE. Como que é essa posição? Quais ações na BINSE que você atua? Quais foram as conquistas para a indústria da madeira serrada nesses últimos anos? Então, na verdade, a minha história com a BINSE, bom, a gente se associou em algum momento à BINSE, eu fiz porque a gente está em Santa Catarina e a BINSE tem uma presença muito forte aqui no Paraná, né? Mas a gente não tem uma entidade a nível nacional igual a BINSE, né? Ela já é, ela é nacional. É nacional, né? Então, na época era mais complexo. E, especificamente na parte de moldura, tá? Era bem complexo. A BINSE, ela surgiu muito na parte de compensado, né? Bom, foi primeiro a compensar, depois portas, né? Isso. E daí faltava uma representatividade na parte de serraria, principalmente na época de molduras, porque é uma coisa que eu sempre lutei muito, principalmente nesse setor, foi que era um setor desunido enquanto fabricantes, porque não se enxergava o Brasil como um fabricante de um determinado produto. Se enxergava uma concorrência interna. Todo mundo era inimigo, entre aspas, né, lutando um contra o outro para vender para o mesmo cliente. E a concorrência está lá fora. Né? E a concorrência está lá fora. Né? Então, naquele primeiro momento, eu me uni muito ao Paulo Pupo, né, até hoje na BINSE, né, o superintendente da BINSE. Grande abraço ao Pupo, gente boa pra caramba. Esse merece uma medalha, esse merece um troféu. E eu falei, cara, a gente precisa montar um comitê de moldura, né, e organizar esse setor, né, se unir nesse setor. Porque a gente fica se matando internamente e lá fora todo mundo apanha igual. Né? Ele concordou. Né? E a gente começou a trabalhar isso daí, começou a fazer os contatos, e por fim a gente montou o comitê de moldura, e ele me convidou para ser o primeiro coordenador. Né? Fiquei ali 2, 3 anos como primeiro coordenador do comitê, e o meu trabalho naquela época foi justamente juntar os fabricantes brasileiros, né, do setor e unir, digamos assim, em prol de um único objetivo, que é o quê? Desenvolver e criar uma ideia de que
Ok, Brasil. Né? Brasil produzindo moldura. E não fulano, beltrano, ciclano. Né? E eu acho que nisso a gente conseguiu fazer. Porque acabou virando um setor unido. Né? Um setor que conversa. Né? Continua sendo concorrente, é óbvio que continua sendo concorrente. Né? Ninguém aqui combina nada. Mas a gente tem as mesmas dificuldades de mercado, a gente tem as mesmas interfaces, a gente pode conversar sobre coisas diferentes, como eram os outros comitês. Né? Então isso é uma coisa. E, obviamente, tem uma evolução natural, chega um momento que você tem que, né, peraí, eu quero... Né? E o Pupo sempre foi, não, né, você fica. Aí ele me colocou, num determinado momento, criou um comitê lá de valor agregado em madeira, tal. A gente hoje tem um trabalho muito forte em madeira estrutural. Né? Eu como madeira serrada, eu fico um pouco de lado, né? Mas existe um trabalho muito forte dentro da BINSE no desenvolvimento da construção usando a madeira, né? Que você vai para fora do Brasil. Para mim é o futuro da madeira e não tenho dúvida. O Patrick está, né, envolvido. Exatamente, agora, o Patrick. Né? Então isso daí é o futuro. Tá? A gente tem que olhar... O Induscom recentemente falou agora a matéria aí, né? Que a madeira é a matéria-prima. Acho que agora a gente... Não é mais o futuro. Não, é a matéria-prima. É a matéria-prima do... É mais sustentável, né? Em qualquer aspecto que você olhe, é a melhor maneira que você tem de usar. Né? Obviamente existem algumas restrições ainda, limitações, mas isso está sendo estudado em parceria fora isso aí está muito desenvolvido. Vamos colocar assim, né? Não estamos nem falando de mass timber, né? Vamos colocar o steel frame, né? O wood frame. Os Estados Unidos não sabem o que é construir com concreto. Né? Tanto qualquer furacão lá leva todas as casas, por quê? Porque é madeira. Sim. Só que a madeira é confortável, a madeira é, né, rápido de construir, uma construção seca, uma construção muito mais fácil. Né? Então, você coloca isso na balança, é o futuro. Então, acho que a BINSE hoje está um foco muito grande nisso daí. Né? E eu acho que tem um futuro. Vai demorar ainda, tem que quebrar muito paradigma, né? Tem muito pré-conceito. Tem. Mas quem constrói... Quem constrói? Outros lobbies de outras indústrias. Sim, também, óbvio, né? Você lidar com o lobby do concreto não é fácil. Não é fácil. E se eu tivesse nas calças deles, eu ia fazer a mesma brigar, coisa. Claro, o mercado deles. Né? A briga Mas é a gente mercado, tem que buscar o nosso nicho ali, né? E tentar viabilizar isso aí, tornar isso aí uma coisa interessante ao público. Né? Que o cara fala, eu quero ter uma casa de madeira. Né? Hoje você já tem empresas solicitando que a construção seja especificamente em madeira. Você já tem financiamento de casa de madeira, que era uma coisa impensável aí 5 anos, 6 anos atrás. Você não conseguia. Você tem tecnologia envolvida, você tem pessoas que você conversa que estão dentro desse negócio, que entendem desse negócio. Né? Então, é o futuro. E é um mercado que puxa todos os outros setores. Né? Claro. Madeira serrada, compensado, portas, pisos. Tudo, MDF, a moldura mesmo. Ele puxa... Tudo. São mercados ainda que a gente vai falar do segundo bloco do pellets também, que é outro mercado também, que tem campo gigantesco para crescer. Sim. A gente vai encerrar esse primeiro bloco, então, agradecendo novamente a Dalabona Máquinas, que tem a missão que vai além da fabricação de máquinas. A empresa desenvolve soluções para serrarias, embalagens de madeira, pallets, caixas, móveis estofados e cama box. Se tem madeira, tem Dalabona. E também agradecimento a Mion Mosoli, empresa italiana que há quase 60 anos está criando soluções sob medida para aspiração de pó, purificação do ar e gestão de processos industriais. A Mion Mosoli é ar limpo e vida saudável para a indústria moveleira e madeireira que olha para o futuro. Daqui a pouco a gente volta mais com o assunto sobre madeira serrada e molduras com Daniel Voisky. Na Dalabona, nossa missão vai além de fabricar máquinas. Desenvolvemos soluções para serrarias, embalagens de madeira e o setor moveleiro. Pallets, caixas, móveis estofados, cama box. Se tem madeira, temos solução. Estamos sempre inovando, acompanhando o mercado e, acima de tudo, ouvindo nossos clientes. Nossa história é feita de gerações. Somos Dalabona, força que direciona.
Olá, estamos de volta então com esse bate-papo com Daniel Voisky, CEO da empresa Sólida Brasil Madeiras. E esse episódio de hoje conta aí com o oferecimento de Dalabona Máquinas, que é uma empresa de fabricação de máquinas para serrarias, embalagens de madeira, pallets, caixas, móveis estofados e cama box. Se tem madeira, tem Dalabona. E também da Mion e Mozzoli, uma empresa italiana que há quase 60 anos está criando soluções sob medida para aspiração de pó, purificação do ar e gestão de processos industriais. A Mion Mozzoli é ar limpo e vida saudável para a indústria moveleira e madeireira que olha para o futuro. Daniel, vamos para esse segundo bloco falar mais aí agora da Sólida Madeiras, do mercado. A Sólida hoje é uma empresa que produz madeira serrada, molduras e pellets. Isso, correto? Basicamente Mais isso. algum outro produto? Não. Tem algum lançamento de produto? Gostaria muito de ter, mas não. E vocês atuam no mercado tanto externo quanto interno? Como que é? Sim, externo e interno. Uma característica nossa, desde que a gente começou a operação lá, foi tentar manter uma flexibilidade de produtos e de mercados. Não se ater demais a um mercado específico, não colocar famoso todos os ovos na mesma sacola, que a gente sabe que isso é perigoso mesmo, porque a gente começou a operação, né, na época do subprime, a gente já tinha uma certa ideia de como é que as coisas às vezes podem virar, né? Teve o Covid, também virou para o outro lado, né? Foi uma surpresa milagrosamente positiva até em termos de mercado. Então a gente sempre procurou ter essa flexibilidade. Então mantém-se duas linhas principais, que é a madeira serrada e a moldura. Porque a madeira serrada, o mercado não está tão bom, vamos focar um pouco mais na moldura. A moldura teve uma caída, eu vou ajustar o meu saldo com a madeira serrada. Então eu procuro manter essa flexibilidade. Dentro da parte de moldura, a gente também procura expandir alguns outros mercados. Obviamente o driver de mercado para moldura, para qualquer coisa que seja madeira, é os Estados Unidos. Você não pode dizer que não. Ele vai direcionar todas as ações do mundo. Todos os outros mercados vão ter que se adequar ao que os Estados Unidos demandar ou não demandar, né? Então é o balanço, é o equilíbrio. Então, mas a gente também atua alguma coisa na Europa, América Central, né? Então a gente tem aqui algumas ordens em alguns outros mercados, sempre procurando algumas opções ali, né? Mas sempre dentro dessa característica de ou madeira serrada ou moldura, né? Entendo. Então vocês atuam aí, pellets, isso que eu queria falar. Pellets. Vocês entraram recentemente nesse mercado, né? Sim, faz uns 2 anos. Como que foi esse processo? Você que teve a visão, falou assim, eu vou investir nesse mercado. Qual que é a tua visão também nesse mercado para o futuro? É porque para a indústria da madeira, né, sempre teve um tema do subproduto, né? Sim. Que até, Mas né? é um subproduto. Eu falo, é subproduto, mas não é produto, né? Só Ele- que você dependia de outros mercados, né? Então você, o cavaco, putz, mas quem consome o cavaco, o mercado do cara fica ruim. Às vezes eu tô com um mercado bom na minha serraria, mas eu gero o cavaco e não tenho posição onde colocar. Ou tenho que ir muito longe, eu acabo perdendo naquilo ali. A mesma coisa para serragem, a mesma coisa para maravalha, né? Então o pellet ele veio mais ou menos como todo mundo olhou mais ou menos no mesmo momento para aquilo ali como uma opção interessante, né? O pellet começou no Brasil com indústrias standalone, né? O cara não tinha serraria, não tinha nada, foi lá, colocou uma pelleteira, uma pelletizadora e começou dali, comprando das serrarias, né? Hoje a gente já sabe que esse não é um negócio tão bom fazer isso daí. Ou você está verticalizado nisso daí, ou você não tem futuro, tá? Então, você dentro do processo desse, tendo a serraria e conseguindo pelletizar, você consegue ter muito mais estabilidade, né, negociar contratos, etc, 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 e fica independente de condições de fornecimento de mercado, né? Uma serraria que pare por qualquer motivo, já te quebra. E o pellet tem essa característica que quando tá bom para a serraria, tá ruim para o pellet, quando tá ruim para o pellet, né, inverte, né? Então, se você tiver isso tudo dentro de casa, é muito mais fácil, né? Então, em determinado momento, a gente verificou isso daí, falou, é natural a gente fazer isso daí. Compramos uma máquina chinesa, na época, um volume pequeno para começar, né? Tomamos gosto e compramos uma máquina maior, né? E buscamos parcerias também, né? com outros fabricantes de pellet para fazer digamos assim, uma joint venture da matéria-prima com o pellet para buscar as oportunidades de mercado que tem, né?
100% no mercado externo ou também Atua nos dois mercados, Como que né? está esse mercado interno do Brasil, do pellets? Como que se enxerga assim? Ele vai ter um volume? Ele vai substituir o carvão? Existe. Né? Aí você me coloca numa situação complexa, mas eu não acho que substitui completamente, mas é uma alternativa. A lenha, né? O carvão e a lenha. O problema do pellet no mercado interno não é o uso propriamente do pellet. O problema no mercado interno é que se criou uma cultura em determinado momento que o que acontecia? O mercado externo ficava muito bom e o fabricante falava assim, tchau mercado interno, vou tudo para fora. Só que o cara do mercado interno precisava do material, né? Porque ele já tinha se adaptado, né? Já estava... Ou seja, então se criou um problema de falta de confiabilidade. Porque o mercado lá fora fica melhor, eu vou embora. Nós, como sólidos, a gente sempre tem uma característica também de, mesmo que eu não tenha a mesma rentabilidade, o mesmo retorno em determinados mercados, nunca sair completamente de um mercado, incluindo o mercado de pellet. Ou seja, se eu tenho um cliente no mercado local que esteja comprando de mim um volume X, mesmo que o mercado lá fora fique muito melhor, eu vou manter o mercado interno aqui. Vou tentar negociar isso no mercado interno para não deixar ele sem. Tá? Mas não é a regra. Tá? Não é a regra. A regra é ir para onde está pagando mais. Né? A gente sabe que a madeira tem margens bastante apertadas e é natural, e não vou julgar ninguém, né, que faça isso, que busque um melhor retorno. Né? Só que você acaba criando problemas dentro da cadeia produtiva internamente. Né? Então, mas assim, existe, eu acho que é um caminho, tá? É um caminho, já existe muita estrutura de aquecimento, porque ele exige a estrutura, né? Sim, que está sendo desenvolvida, querendo ou não, vamos entrar na vibe ecológica aqui. Sim. É um produto praticamente carbono neutro, né? Tá ali, então, comparado com petróleo, com carvão, não tem nem o que dizer, né? O pellet é o futuro, tá? A Europa é a mesma coisa. A matriz energética da Europa mudou bastante nos últimos anos, né? Meio atropelado, a gente sabe que muito tema político envolvido, mas é uma alternativa também, né? E para aquecimento na Europa hoje, você fala de pellet, né? Então você vai lá, tem hoje o maior consumidor, os dois maiores consumidores da Europa, que na verdade não são consumidores propriamente dito, mas eles são os distribuidores para o resto da Europa, a Espanha e a Itália, mais a Itália, né? Então eles direcionam isso daí internamente. O problema do pellet é a sazonalidade. Ele é um produto sazonal, né? Então para você... Parece fruta, né? Você tem que ter... Exatamente. Então você tem que ter uma capacidade de estoque, você tem que ter uma capacidade de se manter quando o mercado lá está embaixo. Se o Brasil cresce... Se o Brasil cresce, morre a sazonalidade. Morre isso, porque você tem as duas temporadas. Exatamente. Né? Então eu entendo que seria muito bom hoje pro Brasil realmente estabelecer um padrão, né, de utilização de pellet, de ter um consumo mínimo interno que você mantenha, né, para também não depender de fora tanto e crescer internamente. Criar o costume, né? Vou aquecer a casa, pellet. Vou fazer um churrasco, pellet. Né? Que aquecer a casa no Brasil é um conceito também bem complexo, né? A gente que é de região fria aquece a casa 3 dias por ano, né? Mas pro norte não vai aquecer nunca, né? Não. Mas... para geração, tem as geração pizzarias, de energia, né? granja, hotel, né? Hotel, isso que eu falo. Para aquecimento de água, disso que é fantástico. É fantástico. Né? Eu fui um dono de hotel, agora não vou lembrar o nome qual, que ele falou que ele usa pellets. Antes, eles tinha que ter um funcionário para cada 1 hora você está colocando lenha para manter a água, porque você não sabe qual horário que o hóspede vai tomar banho, né? No boiler, né? Que eles falam no boiler, dá para aquecer a água. Disse que agora não, coloca meia-noite, só vai colocar 6 horas da manhã para mexer. Alimentação automática, controlada. 6 horas da manhã que você alimenta de volta. Muito mais fácil de você trabalhar. E tem outro mercado do PET também, queria ver se vocês atuam, não da energia, mas para o mercado de PET. Sim. Porque isso agrega valor. Sim. Né? Por exemplo, para o gato lá, uma cama de... Isso é um mercado que também... A gente atuou um pouco nisso daí. Né? Eu acredito que é um mercado que... Porque o valor agregado é altíssimo. É altíssimo. Né? Um pacotinho desse, eu acho que paga aquele que vocês exportam. É absurdo. A diferença chega a ser até... A minha filha é uma grande entusiasta de gatos. Sim. Né? E eu testei algumas vezes os nossos pellets com os gatos dela lá e tal. Ela não ficou muito feliz porque os produtos que não são
Aqueles que formam a pedrinha lá são bem mais... machuca a patinha do gato. né? Mas enfim. Mas, assim, é um mercado. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a maior utilização de pellet é para bedding, para cama de cavalo. Para você botar nas cocheiras dos cavalos lá, porque o cavalo nos Estados Unidos é um big business, né? Então você usa para isso. E são plantas, assim, tem concorrentes nossos aí grandes, que 100% da produção de pellets deles vai para isso. Não queima nada. Vai tudo para bedding. Então, e o valor agregado aumenta, né? E claro que o valor agregado é fantástico. Então, eu entendo, ainda é um produto que carece de um marketing melhor, né? Ainda você tem que convencer, tem gente que não sabe nem que existe. Exatamente. Né? E desenvolver isso daí. Mas você sabe que o Brasil sempre é um pouquinho mais... Demora tudo um pouquinho mais, né? Para acontecer. Mas vai acontecer. A primeira vez que eu tive contato com pellets foi numa feira em 2004. Eu fui para Chilesp, que era em Milão. E eu comecei a... Feira de madeira. Ignorante aqui. Chegou e falei, mas por que os caras estão colocando ração animal? Você não deve comer... Tem muita gente... Eu falei, na feira de madeira, por que o pessoal tá colocando Tem muita gente que vai nessas feiras, não sei o que lá, e daí tem lá o potinho lá de vidro com os pellets dentro. Cuidado, porque vai lá e come. Não é só com madeira que faz pellets, né? Tem gente que faz pellets com outros componentes e não pode. Não vamos entrar nesse detalhe. Então tome cuidado, não vai experimentar não coma, qualquer não pellet, coma. não coma. Como que não recomendamos. Voltando então aqui para a indústria da sólida madeiras, a madeira que vocês trabalham lá é de reflorestamento, né? 100% pinos. 100% pinos. Sim. Você trabalha com pinos Taeda e Eliote. Mas hoje, mais Taeda. Praticamente só Taeda. Tá, isso que eu queria Vocês têm reflorestamento próprio ou não? A sólida, não, mas dentro do grupo econômico... sim, por causa da Timo, né? Isso, exatamente. Vocês usam só a madeira da Timo ou vocês têm ainda que buscar madeira fora? Depende, né? Depende da situação do mercado. Se o mercado estiver muito demandado, né, a gente abre opções para comprar de outros fornecedores, até para rentabilizar mais a floresta. Ou seja, se a floresta tem oportunidades melhores vendendo para o mercado, a gente busca outras alternativas melhores para comprar para a gente. Mas, no geral, a ideia é ser verticalizado, ou seja, a regra seria 100% de abastecimento próprio, né, e buscar as oportunidades caso tenham condições de mercado que valham. Como, por exemplo, voltando aí o tempo do Covid. Né? O Covid foi aquela loucura, né? Tudo inflacionou, então não fazia... se você vendia a floresta um pouquinho melhor para o mercado e comprava um pouquinho melhor de outro fornecedor, você comprava de outro fornecedor. Tá? Então a gente já mantém essa flexibilidade aí. Né? Teve um momento que a gente fazia uma conta de 70% próprio, 30% de outros fornecedores, mas hoje segue mais ou menos essa linha de buscar as oportunidades. Vocês trabalham com floresta que idade? Hoje a rotação da floresta deve estar girando em torno no corte raso, em torno de 18 anos. Essa é a madeira que entra na serraria? Essa é a madeira que entra na... Para moldura também? Não, a madeira que entra na serraria vem do primeiro, segundo, quando feito o segundo desbaste e daí do corte raso. Então, a primeira madeira que vai estar entrando ali vai ser com 13 anos, 14 anos. Tá, eu fiz essa pergunta porque hoje as pessoas têm que plantar visando a indústria. Né? A indústria que comanda o plantio florestal. Para quem vai plantar lá? Você falou que consome mais Pinus Taeda. Até uma dúvida minha aqui. Qual que é a diferença e por que o Pinus Taeda ou não Pinus Eliote? Resina. Qual que é a diferença? A resina. Basicamente, a resina da Eliote que... Existe o Eliote, ele tem uma forma muito mais cilíndrica que o Taeda, porém ele tem o tema da resina e ele tem mais restrição mercadológica lá fora. Então o pessoal não gosta da resina, é mais complicado de secar também, né, em termos de processo. É um pouquinho mais complicado de secar, de serrar, não tem nenhuma diferença. E é mercadológico mesmo, né, o mercado não querer porque teve também tempos, né, idos passados aí que as florestas de resinagem, quando elas iam para a serraria, eram vendidas a mercado com madeira normal, e isso na ponta criava muito problema. Então, tem muito cliente que chega assim, mas não é Eliote, né? Por causa dessa mentalidade. Tá? Mesmo que fosse Eliote, ia ser a mesma coisa, né? Mas ainda tem essa mentalidade de mercado, tá? Então, hoje você vai ter, na América do Sul, você fala, é Radiata e Taeda. Radiata lá no Chile, Taeda, Argentina, Uruguai, Brasil e pronto. O Eliote ele foi caindo em desuso mesmo. Fora se você realmente usar para resinagem, que é
é o princípio dele, digamos assim. né? Que ele tem, por isso que cresceu também bastante esse Sim, mercado de resina sim, sim, de pino. E falando em concorrência aí no mercado global de madeira serrada, Uhum. quais são os nossos maiores competidores hoje no Brasil? Assim, o que você enxerga? O Brasil compete com quem mais? Hein? A gente tem que olhar por geografia. O Brasil, ele compete muito nível sul-americano, ou seja, o nosso maior competidor em madeira serrada é o Chile, né? O Chile, ele é muito... tem um histórico na indústria da madeira muito maior que o Brasil. Tá? Eles realmente... é um país pequeno também, né? Mas com uma grande cobertura florestal, de floresta reflorestada, né? Teve essa visão, né? Muitos anos atrás. Né? É floresta plantada ou é nativa deles? É plantado. É plantado. Plantado. O Pinos não é nativo aqui do sul, né? Do hemisfério sul. Então, é Eles tudo plantado. trabalham com pinos, né? Sim. Tá. É mais pinos, né? Acho que lá não deve ter quase nada de eucalipto, muito pouco eucalipto, né? Mas aí, se eu for, o eucalipto vai para celulose, né? Então, Então eles planejaram esse plantio também. Sim, planejado. É que você olha o Chile, né? Aquela tripinha ali, né? Com uma base florestal imensa, e você olha o Brasil gigante, com uma cobertura florestal de, não vou lembrar o último número, vai ser 1,5% de floresta reflorestada, incluindo a celulose. Nossa. Que demanda. Sim, e a maior parte, né? Então você vê o potencial que o Brasil tem, né? O Chile tem um crescimento mais lento que o Brasil, né? O Brasil tem um crescimento fantástico, né? Por causa do clima, solo, né? Então o Pinos ele cresce muito rápido aqui, né? O eucalipto também, dependendo da espécie, né? Então a gente tem um potencial florestal fantástico. A gente podia ser a maior potência do mundo. Tá? Mas nós temos um concorrente forte internamente que é o agro, né? Por causa disso, né? Exatamente. Então vai. E querendo ou não, hoje, né? O conceito da floresta, as florestas boas que ainda existem, aquele conceito antigo ali de uns 35 anos atrás, que teve um trabalho do governo assim de facilitar isso daí, de plante pinos, né? Gere, né? Pega a terra com preço de nada e não sei o quê, né? E isso aí muita gente aproveitou isso daí pensando o quê? Futuro, né? A próxima geração vai usufruir, né? Uma espécie de uma aposentadoria, uma herança, né? E daí esperar 25 anos para colher essa madeira não era nada. O cara já fazia isso, né? Já pensava quando plantava, né? E muita gente fez isso, né? Às vezes tem pequenos proprietários ali, 2, 3, 4 hectares, que plantaram pensando que, meu filho vai colher. Isso caiu por terra. Né? Isso caiu por terra. Com o advento do boom da celulose no Brasil, o cara quer saber de rotação rápida, cash, na verdade. Tá? Então, em vez de você gerar uma aposentadoria, você quer saber de giro. Né? Então, você vê, o eucalipto, nem sei, deve estar uns 7 anos para girar, 7, 8 anos. O Pinos hoje... 13, né, que você falou? 13, 12, 13. 13 né? Então, a qualidade da fibra que você tem, apesar do... Tem o outro lado, cresce rápido, mas a qualidade da fibra é pior. Né? A madeira juvenil, né? Mais difícil de serrar, mais difícil de secar. Nós hoje no Brasil não temos potencial, a não ser que você maneje uma floresta para isso. Você não tem potencial estrutural, de gerar madeira estrutural, que é que a gente comentou, né? Sim. Da casa de madeira. Então a gente precisa ver isso com outros olhos. Né? Quem faz isso aí, quem está dentro desse mercado, busca essa madeira estrutural, porque tem que ser estrutural. Né? Você tem que ter regras, né? Você tem que ter parâmetros para você construir uma viga. Né? Você não vai fazer uma casa lá, 3, 4 pavimentos, com uma viga que você acha que vai aguentar. Né? Você tem que ter essa característica. Né? Então, isso é um desafio também, né, do manejo da floresta. E aí vai divisão. É de alguém bater o martelo e falar assim, ok, vamos deixar um pedaço para isso, um pedaço para aquilo. E eu acho que aí é onde o Chile ele realmente tem essa visão, né, de gerar floresta para gerar todos os tipos de produto, né, no tempo certo, né, não só ficar girando. Então, acho que a gente ainda tem que amadurecer um pouco nisso daí, porque hoje, né, o Brasil, o foco ficou muito dentro da celulose. Por motivos óbvios. Sim. Eu não vou nem discutir. Cash. Não vou nem discutir. Celulose é dinheiro. Né? Então, aí vai ter que ter alguém de visão que realmente né, vai lá e pague para ver, né, e volte aquela característica de uma tora mais estável, uma tora mais estrutural, que possa gerar realmente material para esse tipo de mercado. Os Estados Unidos é o maior comprador, né? De madeira serrada do mundo, sim. Do mundo do Brasil, né? Do Brasil, sim. Quem que é o segundo? Quais são os outros segundos?
Eu acho que o Brasil hoje ele vende muito para Oriente Médio, tá? China. Onde a construção está Mas aí, mais evolução. aí às vezes, eu acho que se vocês forem ali para o Sudoeste Asiático, nós estamos falando mais de móveis, né? Molduras. China pode ser construção, pode ser alguma coisa de imóveis também. Né? Oriente Médio é construção. Basicamente construção. E embalagem, né? Embalagem também. Tem bastante indústria de embalagem lá. Então acho que ficaria polarizado nesses mercados. Varia um pouco, né? Dependendo das condições. E dentro do Brasil, quais são os maiores riscos que você enxerga macroeconômicos aí e logístico para a indústria de madeira serrada? O Brasil. O Brasil em si. O Brasil consegue trabalhar contra ele mesmo. O Brasil tem os tarifas, taxa de câmbio, custo de frete. O Brasil mas desses aí, falta infraestrutura. Atrapalha mais. Eu colocaria Se você fosse, sumiu a presidência do Brasil aí. E eu vou olhar com carinho. Deus me livre, mas ok. O que você trabalharia primeiro ali? Eu acho que infraestrutura. Infraestrutura. Tá. Mais que a taxa de câmbio, mais que... A taxa de câmbio é uma consequência. Juro, uma coisa é consequência da outra. Infraestrutura. Se você for entrar na parte... O Brasil, eu não acredito que o Brasil consiga se descomplicar, né? Na parte financeira, né, econômica, de tributária. Tá? A parte tributária do Brasil é inexplicável fora do Brasil. Acho que deve ter uns 3 outros países do mundo que tem uma estrutura tributária parecida com a do Brasil, mas aí não vai ser tão complicado. Né? Então isso daí eu acho que não vai ser a nossa geração que vai ver, não vai ser a próxima que vai ver com uma melhoria significativa nisso daí. Então eu acho que você tem que realmente, beleza, então se isso é uma coisa, já uma característica brasileira, o famoso custo Brasil, vamos ver a parte de infraestrutura. Tá? Como é que eu faço para pegar meu produto, colocar num porto, esse porto ser realmente efetivo, produtivo? Né? A gente teve o histórico passado aí do Covid, o caos logístico foi mundial. Sim. Né? Isso não... O custo subiu lá do frete. Exato, foi uma loucura, mas por quê? Pelas condições que você tinha. Né? Só que você vai ver lá um porto na China, como ele opera isso daí, você vai ver um porto aqui no Brasil, a diferença é absurda. Né? Então, não falando, porto especificamente, não é questão só do porto, você tem a infraestrutura para você chegar nesse porto, para a companhia de navegação não bypassar o Brasil, como acontece frequentemente. Eu vou perder dinheiro pegando esse container no Brasil, vou pular, sabe? Então, são coisas assim complexas. Então, e como chegar com esse produto de maneira viável? Porque você pega, por exemplo, hoje, às vezes, dependendo da floresta que você está colhendo, o custo do frete é o mesmo custo da madeira. Então, na verdade, é uma indústria de caminhão, não é uma indústria de madeira. Né? Então, esse tipo de coisa... Eu falo assim, você trabalhar para os outros é duro, né? Então, imagina, toda uma cadeia da indústria fomentando uma outro tipo de indústria. Acho que a indústria da madeira cerrada, compensado, tinha que se espelhar um pouco no que a celulose fez, né? De grandes estruturas, né? Toda a logística ferroviária. Logística ferroviária. Isso é outra coisa, né? Que o ferroviário no Brasil, imagine, para ser competitivo, o Brasil seria mais competitivo se eu pudesse carregar um trem próximo à minha planta e chegar no porto. Isso que a gente está falando, que você está numa planta, nem 150 quilômetros. Não, logisticamente eu estou muito bem localizado e sofro. Eu tenho pena pelos meus concorrentes que estão mais longe. Imagina isso. Então, é complexo. É complexo. Daniel, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual que é a sua visão do CEO da Sólida Brasil, do mercado da indústria madeira serrada aqui nos próximos 5 e 10 anos? Bolinha de cristal. Quero que você olhe essa experiência. Essa você deve trabalhar isso, né, na indústria tua, né? Sim. A gente observa assim uma mudança de perfil, né? Eu acho que uma dependência muito grande do mercado fora é um complicador, tá? E o Brasil está muito dependente disso daí, principalmente no mercado americano que eu comentei, que continua sendo um driver do mercado, porém está cada vez mais complicado, né? Não só no nosso mercado, madeira serrada, mas todos os outros mercados, compensado, porta, etc. Então, eu acho que para os próximos anos cabe desenvolver novos mercados, e quando eu falo novos mercados, o mercado interno é um deles. Sim. O Brasil é muito incipiente no consumo de madeira ainda. Né? Então,
se tem aquela... os meus amigos do MDF que me perdoem, se tem aquela ideia que o MDF é um produto de luxo aqui no Brasil, sendo que fora é o produto do pobre, né? E aqui você não usa madeira. Se eu falar, vou fazer uma cozinha de pinos, a pessoa fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? Então eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas, continuar trabalhando isso daí. Desenvolver produtos. Né? E a nível governamental, a gente não escapa, né? Em nenhum lugar do mundo escapa. Tá? Não é só o Brasil. Tá? Você precisa ter um incentivo de governo, tá? Para que você desenvolva qualquer coisa nesse sentido, né? Falando em construção, por exemplo. Você não escapa. Em algum momento, alguém vai financiar isso daí e o governo sempre vai ser a alternativa, em teoria, mais barata para você fazer isso daí. Mas o governo tem que falar assim, então faz de madeira, que eu te dou um incentivo, tá? Para começar a criar isso daí, né? E não só isso, é usar realmente, começar a usar a madeira, ver um móvel de madeira aparente, né? A gente tem aqui, por exemplo, um painel aqui. Tauari aqui. Ó, que lindo. Né? E vai ter gente que vai falar assim, mas isso aí é MDF. Não, cara. Busca madeira natura mesmo. Não estou desmerecendo o produto MDF. É um produto de nicho, ok. Né? Mas vamos tentar desenvolver novas alternativas, né? Novas possibilidades que a pessoa enxergue valor naquilo ali. Né? E existe uma coisa que é importante dizer, que a capacidade produtiva mundial de outras geografias cresce. Né? Então hoje o Brasil ele não compete só aqui na América do Sul, nada disso. O maior competidor hoje do Brasil é ali, é a Ásia, o Sudoeste Asiático. E eles não têm madeira. Quem manda madeira para eles lá para agregar valor é aqui. Né? Então, a gente tem que olhar e falar assim, mas se eu estou mandando a matéria-prima para lá, para ele agregar valor e ganhar dinheiro, cara, por que eu não posso fazer isso aqui? E depende do quê? A gente sabe que lá você tem um incentivo, você tem, né? Então, eu acho que aí a ideia realmente é a gente trabalhar isso aqui internamente. É olhar a madeira, tem uma visão assim, falta olhar a madeira com valor agregado. O Brasil é muito celulose, 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 papel, papel, papel. Mas falta olhar o conjunto da obra e dizer, pô, mas vamos trabalhar a madeira também. Olha o potencial que a gente tem aqui. Vamos olhar outras geografias, vamos entender isso daí. Né? O Brasil é um grande exportador de madeira, né? E é um traço a nível mundial. Né? Mas se você olhar na balança comercial brasileira, um dos produtos mais exportados do Brasil é a madeira. Né? Então a gente precisa olhar isso com outros olhos, né? E entender que o potencial é gigante. E isso é business, é negócio. Tá? Nós não estamos desmatando, nós não estamos destruindo a natureza. Né? Não vou nem entrar no mérito de explorar economicamente de maneira inteligente a Amazônia. Né? Mas vamos olhar só o reflorestamento. O potencial que a gente tem é gigantesco. Sim, uma única matéria-prima da construção de tudo que é infinito. Né? Você planta e tem sempre. E se você olhar a história do material é finito. Né? A primeira casinha deve ter sido de madeira, né? Sim, Então... isso você falou. Né? Um alerta aí para o industrial madeireiro, a partir desse ano de 2026, não colocar todos os ovos num cliente só. Qualquer empresa, a gente sabe disso, né? Você não pode ter um cliente que corresponde a mais de 50% do teu... Senão você não é teu cliente. Você é funcionário daquela... Você é funcionário, você é um preposto daquela empresa, né? Uhum. É isso que você falou. E também, bem isso, tanto que você incentivar esse consumo no mercado interno em outros produtos. Tanto que nós temos uma parceria, só para nessa informação, junto com a Feira Formobile, que acontece em final de junho e início de julho desse ano, em São Paulo, e a gente tem um espaço madeira lá. O que é o espaço madeira? Eu já convidei na edição passada a empresa de compensados, o Cipem foi lá também, perdão, com madeira nativa, mostrando os trabalhos. Por quê? Porque os próprios marceneiros, eu converso muito com o marceneiro quando visito o stand, que eles não aguentam, não querendo não desmerecer um MDF, mas eles querem outras alternativas para o projeto, para melhorar os projetos deles, para agregar valor nos projetos. Porque a cozinha com todo, né, que nem você falou, a cozinha do cara que mora no Alphaville, com o MDF, é a mesma cozinha que o cara mora na periferia. O projeto não muda muito, não tem muito o que você criar, né, pro MDF. E agora você coloca um painel de Tauari, você coloca um compensado de MDF, de pinos, uma madeira serrada, você consegue transformar o ambiente, agregar valor e dar... Deixa o ambiente menos frio. E agrega, daí vai da cabeça do projetista, do marceneiro, de utilizar melhor esse material. É um trabalho muito grande que tem que ser feito, né, de realmente você
Eu sempre digo, você tem que começar. Tinha um programa na Globo, não quero fazer nenhuma espécie de Sim. propaganda aqui, né? Pequenos negócios. Não, de casa lá, de construir, Ah, fazer a casa da sim, pessoa, sim, sei lá. Sim. Né? E muitas empresas usaram aquilo ali para fazer a propaganda dos seus produtos, né? Então rolava lá um merchandise ali, um merchanzinho. Por que não a madeira? Ó, vamos reconstruir a casa do cara lá e vamos fazer de madeira. E para todo mundo ver, ó, nossa, funciona, sabe? Tem que ter investimento? Claro que tem que ter investimento. Né? Mas, bom, vamos quebrar esse estigma que existe. E a indústria da MDF faz o papel dela. Claro. Ela incentiva, ela faz investimento fortíssimo. Não, mas eu sou... Tem material de você ver lá qual a cor. Eu vivi isso, né? Porque a madeira não faz isso. A madeira não faz isso. Né? A madeira tem mais dificuldade de fazer isso. Eu vivi isso quando eu trabalhava na Maciça, porque né, eu era responsável pela parte de madeira, mas eu convivia com o pessoal, né, diariamente com o pessoal do MDF. Né? E o MDF fez um trabalho fantástico. Eu não estou falando mal, eu estou falando que eu estou dando os parabéns. Não, o trabalho. Porque eles fizeram um trabalho fantástico de pegar um subproduto, digamos assim, meter um papel em cima imitando alguma coisa e dizer isso aqui é premium, cara. E o brasileiro comprou aquilo ali. E fizeram o trabalho terreno em cima de arquiteto. Quem é o formador de opinião lá na ponta? Que é o formador de opinião, é o cara que vai chegar para o cliente final e dizer assim, não, vamos botar um painel aqui de MDF. Excelente. Por que a gente não consegue fazer isso na madeira? Tem que fazer. Né? E vem da indústria incentivar isso aí. Vem da indústria incentivar isso aí, fato. Daniel, vamos a um bloco que a gente tem aqui. Isso é referência para você, o nome do bloco. A gente vai colocar umas imagens aqui e você me diz por que isso é referência para o Daniel. Meu Deus do céu. Olha lá, cuidado. Olha o medo. Vamos lá, Barba. Primeiro. Enofilia. Enofilia que fala. Enófilo. Enófilo. Você é um enófilo? Conta para nós. Eu sou um enófilo. O que é enofilia? O que é enófilo? Só pra... Você que tem... Minha mãe vai dizer que é um nome bonito para bebedor, mas... eu sabia que quem era enólogo, né? Não tem? Enólogo é o que faz. Ah. Enófilo Olha, viu? É o que aprecia. Então, essa história começou... Eu sou um enófilo. Eu sempre falei errado, então. Falava que eu era um bom enólogo. Nada. Então eu tô totalmente... Para ser um bom enólogo, você tem que fazer o teu vinho. Tem que fabricar o vinho. Entendi. Não, então, isso aí já é meio... Eu não tenho a história, mas eu comecei a tomar gosto. Né? Na verdade, eu sou sincero em dizer que quando eu trabalhei em cervejaria, né, eu fiz cursos de degustação, você tinha que fazer, né, linha de produção, você tinha que degustar a cerveja para ver se estava bom, ruim e tal. Que trabalho chato, hein? Às vezes dava uma dor de cabeça. E nisso daí eu tomei gosto pela ideia de apreciar o produto. Não é aquele negócio de tomar a Skol gelada e achar que é a melhor maravilha do mundo. É você tomar um produto melhor, né? O Brasil evoluiu muito no tema de cerveja. E disso daí para o vinho é um pulo, né? Então, eu tomei muito gosto pelo vinho, porque o vinho ele tem muita história. O vinho, mais do que uma bebida, ele tem geografia, ele tem história, você viaja, você aprende, a história da humanidade caminha junto, né? E você estuda isso daí diariamente, né? Então eu acabei tomando gosto, tenho uma adega relativamente grande em casa, tenho curso de sommelier também, né? Então me especializei um pouquinho, estou querendo concluir níveis mais altos disso daí. Se der tudo errado, se a madeira não funcionar, daí quando o cara fala assim, você tem que trabalhar com alguma coisa que você ame, ótimo, então vai ser aqui mesmo, né? E qual que é o teu vinho predileto? Eu não tenho vinho predileto. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que aprender a gostar de tudo que seja uva, nem bom. Nada. Entendi. Não, nem uva, nem nada. Cada vai ter o seu momento, né? Vamos dizer assim que eu tenho algumas preferências, mas talvez eu vá ofender alguns amigos que assistiram esse podcast, então eu prefiro não falar. Uma coisa que eu tava falando até, uma entrevista antiga que eu vi acho que era do Engenheiros do Havaí, perguntaram, vocês são a melhor banda, não sei o quê. Ele falou, nossa, falar de música, que existe o melhor ou o pior, é uma bobagem, porque é do gosto da pessoa. Música do gosto. Eu acho que o vinho e a bebida é a mesma coisa. É do gosto, né? Não adianta. Vinho é uma coisa que você tem que aprender a gostar. Né? Porque senão você vai tomar aquele vinho de garrafão, de Santa Felicidade, né? Que todo mundo na sua juventude, com pouco dinheiro no bolso, ganhou uma dor de cabeça por conta daquilo e vai achar que acaba ali, e não acaba. Não. Né? Vinho é evolução e tal.
O único problema talvez é que fique meio caro em determinado momento. Ele mas vai ficando uma brincadeira cara, mas gostosa, né? É verdade. claro. Você tem que investir no teu hobby, né? Próximo, Barba. Falando em hobby, mountain bike? Esse sou eu? Não. Não. Mas podia ser. Dele? Não, Leonardo. Não Não. conseguiu uma foto dele. Mas Não. Então... O que é isso aí? Essa referência pra você? Como que é? Isso começou... Bom, quando eu era criança, tinha aquele Caloi negócio... Cross. Caloi Cross, Pera. BMX e tal, né? Época do filme do ET. Exatamente, né? Caloi Cross Light. Caloi Cross Light com a roda azul. Vermelha, Então. BMW com a plaquinha que quebrava no primeiro andar. Exatamente. Mas isso aí ficou no tempo, né? Porque isso aí, quando você é criança, você não carrega com você. Mas a paixão vem nessa época geração, né? Mesma Já geração, tem aquele negócio, né? E daí, bom, sei lá, eu já fui muito gordo, né? Daí eu fiz um trabalho forte para perder peso e tal. Eu jogava bola, arrebentei os 2 joelhos, a história é longa, né? Enfim, e lá pelas tantas eu comecei a correr como último recurso de exercício, porque eu já não podia mais jogar bola. E correndo, depois uns 3, 4 anos, o médico falou assim, cara, se você continuar correndo, é melhor você cortar as tuas pernas, né, porque teu joelho não aguenta mais, tá? É muito impacto e tal. E eu falei, tá, e o que eu faço? Né? Eu já não tinha nem alternativa de cirurgia, meu joelho é uma coisa complexa, é prótese, né? Aí eu falei, cara, e o que eu posso fazer, né? E daí tinha 2 alternativas, nadar. Sim, que eu ia falar, que impacto zero, né? Impacto zero. E bike, que não é impacto zero, mas é menos agressivo. Nadar, né? Aqui você tem contato com a natureza e tal. E na época tinha um funcionário da empresa lá que pedalava, digamos assim, quase atleta. Vamos, né, vou te apresentar, tal, ver se você gosta pro mountain bike e tal. E eu entrei nessa, comecei a pedalar, tal, comecei a tomar gosto pela coisa. E a graça do mountain bike, da bicicleta de maneira geral, é que você se obriga a evoluir. Você não tem opção. Você tem que evoluir, senão você não acompanha os outros, porque os outros estão evoluindo. Então, você não consegue manter um círculo de amizade que seja sempre ruim. Todo mundo aqui é ruim, peba, como a gente chama no pedal, né? Todo mundo é ruim, sempre vai ser ruim. Não, alguém vai evoluir, você já não consegue mais acompanhar, fica para trás, então você tem que evoluir junto. Aí virou, né? Aí é nutricionista, aí é academia, entrou tudo. Entrou no outro nível. E daí eu comecei a competir também. Mas aí não competição top, mas competições, né? Aquelas competições tipo corrida de final de semana e tal. E comecei a tomar gosto por isso tal, e fui competindo até aí correr na canastra, ganhar prova na canastra e tal. E é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Por alguns motivos pessoais até e também profissionais, eu tive que dar uma parada aí nos últimos ano e meio e tal, e o meu objetivo 2026 é retomar para essa foto aí, a próxima vez que você colocar ser a minha mesmo. Mas nós fazemos isso aí, tá? Você pode ficar bem tranquilo que descer montanha e subir montanha é com a gente. E faz uma força extrema, né? Eu sou contra e-bike, mas aí eu vou ofender muita gente falando isso. Então... Próximo, para finalizar, rally. Então você gosta de aventura, né? Pelo jeito. Eu gosto de gastar dinheiro. Eu não tenho nenhum hobby barato, né? Mas isso é outra coisa que também... o mountain bike é um pouquinho mais barato, né? Não muito. Se você for ver o preço de uma bicicletinha aí, mais ou menos... E cai, né? Quebra, né? E dá manutenção, mas enfim. O que o rally é, né? Mas esse também dá bastante manutenção. Mas isso aí surgiu porque, em determinado momento, a minha região ali, São Bento, Rio Negrinho, tem muito disso daí. O Jeep Club, né? É uma coisa muito enraizada, porque é muita área rural tal, então eu sempre tinha uma invejinha branca do pessoal que fazia esse negócio. Você via, de repente você via o Jeep andando na rua lá, com lama até o teto, e falava, pô, isso deve ser legal, né? Se enfiar no mato, não sei o quê. E eu acabei comprando uma caminhonete em determinado momento, andei fazendo algumas provas com a caminhonete, né? Provas de regularidade, não tanto trilha, uma ou outra trilha e tal, comecei a tomar gosto pela coisa e tal. E daí a gente meio que, né? E daí a patroa é a navegadora, eu sou o piloto, né? Briga, que é uma desgraça, dá um prejuízo desgraçado, né? Para fazer regularidade, normalmente eu uso a caminhonete
E eu tenho um xodó meu que é uma TR4, 2004, né? Que é o meu xodózinho. Dá despesa, olha. Se eu vender Não dá pra pensar. Se eu vender pelo que eu gastei, eu posso me aposentar. Mas é uma diversão, sabe? Um final de semana diferente que você faz, você se enfia numa trilha, né? Enfia o pé na lama, desatola. Já conheci muito lugar fora ali da região, né? Já fui para Lençóis Maranhenses, né? Fazer não prova, mas um passeio, digamos assim, lá, 4x4, né? Então você vê o mundo de outra forma que as pessoas não veem. E uma coisa que é muito legal do rally, que é uma coisa muito família, tá? Falando de trilha, falando de rally mesmo, é uma coisa muito família, é só, assim, eu não consigo dizer assim, eu conheço um cara que é chato, que é mala nesse meio, sabe? Todo mundo é bacana, todo mundo se ajuda, sabe? Todo mundo tá no mesmo barco. Se você é milionário e se você, está gastando o teu último recurso para estar ali, na hora da lama todo mundo é igual. Então isso é muito legal, né? Então é um hobbyzinho complexo, é um hobbyzinho, né, que tem despesa, porque o carro, né, vez ou outra vai quebrar alguma coisa, né? De vez em quando você sai ali, sei lá, com a homocinética na mão, mas é divertido. Então isso é uma coisa que eu procuro fazer. Não faço tão regularmente também agora, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Você não vai fazer o Paris-Dakar, né? Óbvio. Mas você já não fez... Não tenho nem competência para isso. Né? Mas você já fez, tem no Paraná o famoso, né? Acho que é pós Ilha do Mel, não tem um? Que é... Tem um aqui que atravessa o estado. Você já fez esse ainda não? Não. Aqui no Paraná tem. No Paraná não conheço muitas provas que tem. Eu já acompanhei, mas não fiz também, porque aí você tem que ter equipamento. E daí é o equipamento, né? Nós estamos falando de coisa séria, que é o Transcatarina. Né? Em Santa Catarina tem o famoso Transcatarina, que é lama. Mas esse é mais divertido de assistir, eu acho. Tá? Porque se você estiver dentro da boleia... E você falou em família, você é casado? Digamos que sim, eu sou anos? juntado. Mas quantos anos já? Agora meu segundo 7 anos. Tem filho? Eu tenho uma filha do primeiro casamento, que tá com 21, 22. Bacana. 21. Eu vi que você falou que leva a patroa junto, então ela vai junto. Ela que manda, né? Só faço se deixar, né? Legal, e eu não vou falar da terceira paixão que eu descobri há pouco aí, que é o rock and roll, né? Que eu sei que você... Essa é a história, que essa é desde adolescente, e não vou... Mas eu sou eclético. Eu sou eclético. Eu aprendi a suportar outras coisas também. Não é só rock, não. Mas eu sou chato. Então tá bom. Gratidão, Daniel Voischi. Luiz Daniel Voischi Guilherme. Guilherme é o sobrenome italiano. Guilherme italiano. Como que é? Guilherme. Foi o brasileirado nos tempos. E Voischi é polaco. Polonês, né? Gratidão, CEO da empresa Sólido Brasil Madeiras. Gratidão pela presença. Obrigado a você. Pela participação. E agradecimento novamente, quero agradecer a Dalabona Máquinas, que a Dalabona, a missão vai além da fabricação de máquinas. A empresa desenvolve soluções para serrarias, embalagens de madeira, pallets, caixas, móveis, estofados e cama box. A Dalabona sempre está inovando, acompanhando de perto o mercado e seus clientes. A história da Dalabona é feita de gerações e valores que nunca mudam. União de dedicação e confiança. Se tem madeira, tem Dalabona. E também a Mion & Mozzoli, empresa italiana que há quase 60 anos está criando soluções sob medida para aspiração de pó, purificação do ar e gestão de processos industriais. A Mion & Mozzoli oferece qualidade de vida e produtividade para as indústrias moveleira e madeireira. Cada sistema, seja filtros de manga, ciclones, extratores, os silos de armazenamento, é projetado especialmente para a necessidade de cada cliente. A Mion & Mozzoli é ar limpo e vida saudável para a indústria moveleira e madeireira que olha para o futuro. Começamos em grande estilo a temporada 2026 do podcast Referência. Até a próxima, pessoal. Na Dalabona, nossa missão vai além de fabricar máquinas. Desenvolvemos soluções para serrarias, embalagens de madeira e o setor moveleiro. Pallets, caixas, móveis estofados, cama box. Se tem madeira, temos solução. Estamos sempre inovando, acompanhando o mercado e, acima de tudo, ouvindo nossos clientes. Nossa história é feita de gerações. Somos Dalabona. Força que direciona.